De Frente para a Vida. Esse programa que não tem hora, não tem vez, não tem momento, mas tem vez, tem hora, tem momento, tem razão, tem circunstância. Com ele, sempre temos muito a dizer. E o que vai ser dito aqui é contra qualquer campanha de silenciamento da cultura, da educação, da inteligência e da sensibilidade que esse povo brasileiro também tem e não merece ser resumido por nenhuma liderança política autocrática. Eu falo com ele, um grande contador de histórias, de causos, como diz a terra dele, um cara gentil, diplomático, criador de caso quando precisa, mas principalmente inventor de causos. E aí ele se supera e mostra o melhor da gente. Eu falo desse cidadão que lida com números bancários e lida com letras. Lida com as duas formas de contar. Contar com os números e contar com as letras. Esse cidadão é de uma sabedoria polialfabética. Multilinguista, na sua forma ficcional de contar, já me disse que a mineiridade é mais do que um tempero. É um prato servido de invenções. Eu estou falando dele e ele vai se apresentar como ele quiser. E a partir disso, com o seu grande nome, irmão, e com as suas grande obra, por gentileza, divida a sua escritura de existência com este seu amigo aqui, em 3 vias, todas elas entregues ao nosso querido Deus, que nessa hora deve estar olhando assim, tem muita gente metido a divindade, mas parece que o trânsito é com outras entidades aí. Vai me falando, irmão, de você, com você e pra gente. Obrigado, Marcos Fabrício. Meu nome é Aguinaldo Tadeu, eu sou mineiro de Congonhas, cidade histórica. Estou morando em Brasília já há 10 anos e estou lançando agora meu 7º livro, o meu romance histórico, A Mulher que Proclamou a República, editora Penalux, ambientado no Rio de Janeiro do século XIX. E nesse momento que o país vive, né, de uma grave crise de saúde e de uma grave crise política também, lançar um livro, acreditar no livro, é também uma forma de resistência e também uma forma de esperança. Me diz, Aguinaldo, você que tem acompanhado o nosso dia a dia, um comunicador costumaz, um escritor de profundas histórias, de histórias também simples, porque o simples, já diria Nicolas Baer, é o complexo resolvido. Eu perguntaria para você, meu irmão, como é que a simplicidade chega na sua literatura e como é que foi o processo de construção do teu mergulho nas águas deste romance histórico? Ô Marcos Fabrício, eu acho que a simplicidade é um modo de vida, né? Eu sou uma pessoa simples por natureza e eu acho que o segredo da vida está realmente em levar uma vida mais simples, né? É a gente que muitas vezes complica com bobagens, né? Mas o segredo da felicidade está na simplicidade. Este livro é um trabalho de quase 3 anos, é um período que eu gosto muito, que é o Brasil Império, século XIX, é um período que eu estudo, que eu leio muito. Então eu consegui construir um romance com esse embasamento histórico, né? Então tem aqui um embasamento desse período do século XIX e tem um romance, tem uma ficção ambientada nesse período, e que foi muito gostoso fazer, porque quando a gente se debruça sobre um trabalho desse, a gente faz muitas descobertas, né? E isso foi muito interessante. Então
foi gostoso de fazer, foi gostoso de pesquisar e está sendo também muito prazeroso a recepção que o livro tem recebido das pessoas. Isso está me deixando muito feliz também. O que você vem destacando da recepção, das pessoas que estão lendo? Quais são, assim, digamos, os eixos que essas leituras têm lhe proporcionado no sentido de também ver a sua obra a partir do outro, né? Que é um exercício de alteridade também, né? A gente como autor, né? E nesse pacto ficcional e histórico com o leitor, outros livros, além daqueles que a gente escreve, também surgem nessas leituras, imagino. Então gostaria de saber de você qual é a sua percepção sobre as leituras que o seu livro recebeu e se você pudesse nos contar alguns exemplos de fios históricos que serviram para você como meada literária para a sua obra. Bom, essa semana um amigo lá do interior de Minas me ligou e ele lembrou aspectos aqui do livro que me deixou muito feliz, porque eu conto aqui uma história um pouco diferente do que nos é ensinado no livro didático. E ele captou isso, ele disse, olha, você traz uma versão diferente da história e uma versão bastante interessante que a gente não aprende nos livros didáticos. E outra coisa que eu gostei também, que ele disse, é que eu trago uma história fácil de ser entendida. Eu tento fazer com que a história do Brasil possa ser lida da maneira mais simples por todos. E ele falou isso a respeito do meu livro e também me deixou muito feliz, que é realmente o objetivo, porque o país que não se preocupa com a sua história, ele vai repetir os erros do passado. Então, quanto mais simples e quanto mais responsável for esse estudo da história, eu acho que melhor para o futuro do país. Certo. E como é que a estética e a política são tecidas na sua literatura? Como é que você desenvolve esses dois assuntos, a estética e a política de um país? Como é que você trabalha com esse trânsito entre a invenção literária e a documentação histórica? Como é que serviu para você esse duplo trabalho no seu texto, no seu livro? É uma mistura bastante interessante, né? Da gente tentar construir uma ficção, uma história inventada com um embasamento de um período sem tentar ferir a verdade desse período. Então realmente é uma construção delicada, né? Que você transita entre a verdade dos fatos e a sua imaginação e a sua criatividade. Mas foi bastante interessante esse trabalho e tem sido bastante interessante também a recepção das pessoas. O Brasil ainda está no século XIX? Olha, eu até gostaria que o Brasil tivesse um século XIX em alguns aspectos. Vamos lá. Porque eu acho, assim, apesar de haver muita discordância, eu acho que a monarquia parlamentarista constitucional é uma forma de governo bastante interessante, onde você tem a estabilidade de um chefe de Estado neutro, que não tem partido político e que por isso não defende os interesses do seu partido, mas os interesses da nação. Então eu acho que a construção política que existia no Brasil no século XIX era bastante interessante e eu acredito que o Brasil poderia estar vivendo um outro momento hoje se nós tivéssemos a estabilidade dessa forma de governo, a monarquia parlamentarista constitucional. Mas isso também é assunto para um bate-papo longo, né? Porque há muitas discordâncias e há muitos pontos de vista também interessantes sobre esse período. Na prática, a gente conseguiu exercer esse sistema? Bom, se a gente pegar o longo reinado de Dom Pedro II e olhar esse longo reinado de Dom Pedro II com olhos do século XIX, não com olhos do século XXI, a gente vai ver sim que o Brasil teve muitos avanços naquele período. Eu vou citar aqui, por exemplo, a tecnologia da estrada de ferro, que era a maior tecnologia do mundo na época, e o Brasil era o país que mais construía estrada de ferro no mundo nesse período. Então, isso significa que era um Brasil que progredia, um Brasil que estava na vanguarda da tecnologia na época. A gente não pode olhar esse século XIX com os olhos do século XXI, mas à luz daquele período,
eu acredito que o Brasil estava no caminho certo, sim, e que a proclamação da República levou o Brasil para um período de 100 anos de instabilidade institucional que a gente vê até hoje, né? Acho que não preciso nem comentar o que a gente está passando hoje. Qual a parte do século XIX que o Brasil não precisa repetir? A parte que não precisa repetir é a escravidão, mas a escravidão não é fruto do século XIX. A escravidão é uma herança que veio desde o século XVI e que foi finalizada no século XIX e que realmente é uma mancha na história do país porque durou 300 anos, né? Como esses dois assuntos, o Brasil progressista e o Brasil escravocrata, aparecem no seu livro? Bom, eu tento trazer aqui uma visão de que realmente existia ali um problema, que era a escravidão, mas que o Brasil Império, lidou de uma maneira bastante interessante, porque a escravidão no Brasil, ela foi eliminada de forma paulatina, sem um impacto. O que eu chamo de impacto? Os Estados Unidos, para fazer a libertação dos escravos, teve uma guerra civil que matou quase 1 milhão de pessoas, dividiu o país ao meio, e o país sofre consequências graves desse impacto até hoje. O Brasil escolheu fazer de uma maneira paulatina, por mais ou menos 30 e poucos anos de luta e de leis que foram acabando, minando, para eliminar de forma mais amena esse mal, né, essa mancha na história do Brasil, que é a escravidão. Bem, agora explorando o lado ficcional do seu livro, você poderia, se quiser e se puder, adiantar para a gente qual é o mote literário que fez com que você interligasse história e ficção? Bom, eu vou ler um trechinho aqui que está na 4ª capa do livro, que responde a sua pergunta. Velho e doente, após deixar a presidência da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, recolhido em sua casa, resolve contar os segredos de sua vida ao seu ambicioso secretário particular. Entre essas histórias está o verdadeiro motivo de ter proclamado a República, mesmo sendo fervoroso monarquista, fiel e grato ao imperador. O livro apresenta um Deodoro irônico, amargurado, apaixonado, explosivo e sincero, longe do mítico personagem dos livros didáticos, que passa limpo o Brasil do seu tempo. Personagem importante na monarquia e na república, Deodoro rasga seu coração sem meias palavras e nos conta suas vitórias, derrotas, casos de amor e decepções. Interessante, hein? Eu vou usar uma outra imagem que também pertence à sua obra, e eu gostaria de saber, fazendo uma relação entre o seu livro Enquanto Jogam Bombas, seu livro de poesia, e o seu romance histórico, me permita uma divagação. E se eu estiver equivocado, por favor, me corrigir. Melhore a minha humanidade, amigo. A pergunta que eu te faço é: em que momento no seu romance histórico os personagens jogam bombas? Em que momento